Olá a todos, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Aqui vossa irmã de fé, Laurentina Brito, diretamente de Norwich, Inglaterra. Estamos aqui para mais uma live, mais uma palavra do Senhor, mais uma oportunidade de nós sentarmos na mesa do Pai para comermos da sua palavra, a palavra de Deus que é nosso alimento, que é nossa bússola, que é o nosso fortalecimento e, acima de tudo, a transformação da nossa vida, a nossa salvação. Amém? A palavra de Deus é tudo para nós, é tudo para nós. Então, você que está aqui conosco, partilhe, deixa teu gosto, comente, amém? Sugira também algum tema que você queira saber um pouco mais, que queira nos ver falar aqui, também pode sugerir. Estamos abertos a receber contributos, amém? Estamos no estúdio também com a nossa irmã de fé, a Divânia, a minha irmã Caçula, aí conosco hoje para fazermos esse ídolo do Senhor. A paz do Senhor, irmã Divânia, seja muito bem-vinda. Pai Senhor, irmã Laurentina de Jesus, eita glória! Aleluia! Amém. É um prazer tê-la aqui mais uma vez conosco, que Deus lhe abençoe e lhe recompense pela disponibilidade de estar aqui a nos apoiar nesse trabalho, amém? Nesse trabalho que nosso bom Deus nos chamou a todos para fazer, que é anunciar a sua palavra, amém? Para que vidas venham a ser transformadas, em nome de Jesus. Então, gente, partilhem, sentem, pega na sua Bíblia. Hoje nós vamos meditar na palavra que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Vamos ver o que nosso Deus deixou para nós nessa palavra. Amém? Eu creio que essa palavra trará muitos frutos, né, para a nossa vida. É isso que nós buscamos na palavra de Deus a cada dia. Então, vamos orar para nós entregarmos essa live no total controle do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Pai querido, Pai amado, louvado, engrandecido seja o teu santo nome, exaltado sejas tu. Pai amado, nós te damos honra, nós te damos glória, nós te damos louvor, nós te damos exaltação. Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia, queremos te agradecer pelo teu amor, pela tua misericórdia. Queremos te agradecer, papá, porque o Senhor tem sido conosco, papá. A cada dia nós podemos ver a tua mão forte. A cada dia nós podemos ver o teu amor, a tua bondade na nossa vida. Por isso, nessa tarde, nós queremos te render honra, glória. Pai, seja louvado na nossa vida, seja louvado na vida de todos que o Senhor tem trazido a esse canal. Ó Pai querido, essa live é para a honra, glória do teu nome. Que eu e a irmã Tuti nos diminuamos totalmente para o Senhor cresça. Espírito Santo de Deus, você é muito bem-vindo nesse ambiente. Toma esse ambiente, que não seja eu a falar, que seja o Santo Espírito a falar através da minha boca, Pai. E que essa palavra venha encontrar corações férteis a receber. Que essa palavra venha produzir muitos frutos, que todos que a receberem venham ter uma colheita abundante, venham poder colher 30, 60, 100 por um, Pai, assim como foi na vida do Isaac, que todos que tenham aberto o seu coração para receber a tua palavra venham ter essa colheita abundante, Pai. Nós colocamos todas as plataformas na cobertura do sangue de Jesus, colocamos todos os aparelhos eletrônicos que estão a ser servidos para essa live passar, que estão a ser servidos para receber essa live, colocamos todo na cobertura do sangue de Jesus, seja repreendido todo tipo de interrupção, de impedimento. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e todos digam amém, amém. Glória a Deus. Louvado seja nosso Deus. Então, Amém. vamos passar a palavra. A nossa irmã Tuti vai ler Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Vamos ler ele todo, amém? Amém. Hoje é um jantar, a categoria. Amém. Obrigada pela oportunidade, irmã Laurentina. O título dessa mensagem diz assim: a questão acerca do rito mosaico. A Assembleia de Jerusalém e a sua decisão.
Amém? Amém. 15, 1, né? Atos 15, a partir do 1. Aleluia. Então, alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos: se vós não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Aleluia. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinha crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los, e mandaram-lhes que guardassem a lei de Moisés. Aleluia. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, aleluia, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós, e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Aleluia. Então, toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E, havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões, irmãos, ouve-me. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo, né? Para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas. Como está escrito: depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Aleluia! Para que o resto dos homens busquem ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor,
que faz todas estas coisas. Aleluia. Estou no 18. Que são conhecidas desde toda a eternidade, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, aleluia, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. Aleluia. E por intermédio deles, escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia. Saúde! Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma. Não lhes tem de nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los, aleluia, enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expulsaram a vida pelo nome do nosso Senhor, aleluia, Jesus Cristo. Não, peço perdão, no 26 diz, homens que já expuseram a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tinha dado um pequeno erro, amém? Perdão. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Bem vos vá. Tendo-se eles, então... Sim, podemos parar aqui. Irmã Tuti, podemos parar aqui. Amém. Eu parei no 29. Uhum. Amém. Glória a Deus. Louvado e exaltado nosso Deus. Então, igreja, aqui nós estamos perante o ato dos apóstolos, o momento que nasceu o cristianismo, o momento que o evangelho estava a chegar aos gentios, os gentios estavam a receber a palavra, estavam a se converter, estavam a ser batizados com o Espírito Santo, estavam a ser avivados, estavam a sair das trevas e virem para a luz, porque como nós sabemos,
na altura antes de Jesus, o povo, né, o povo escolhido por Deus era o povo de Israel. Só eles que faziam ali parte da promessa. E depois que Jesus veio e morreu e ressuscitou por nós, esse véu se rasgou. Deus deu a oportunidade que todos que crescem nele, por meio de Jesus, também recebessem essa salvação. Então, Deus veio comprovar isso, mostrando aos discípulos que ele não era mais só exclusivo para o povo de Israel, que a partir de agora, pelo poder do nome de Jesus, todo que aceitasse esse nome e confessasse que Cristo era seu Salvador, como está no livro de Romanos, também tivesse essa oportunidade de ser chamado filho, também tivesse essa oportunidade de pertencer a essa grande família que é chamada família de Deus. Amém? Então, estava a ver naquela altura nos Atos dos Apóstolos, depois que desceu o Espírito Santo no dia de Pentecoste, né? Aliás, acabamos de comemorar agora o Pentecoste, que que começou no 1 de junho, né? Até dia 3 ontem. Foi quando é o aniversário, comemora-se em Israel o grande Pentecoste, e foi nessa festa que desceu o Espírito Santo. E quando desceu o Espírito Santo de Deus, que está descrito no livro de Atos, capítulo 2, ali os discípulos encheram-se de coragem, receberam os dons, o poder de Deus, e saíram por todo lado anunciar o Evangelho. E a cada dia Deus foi provando que o Evangelho não era só para os judeus, como também era para os gentios. Tanto é que Deus levantou Paulo para ganhar almas dos gentios. E não era só o Paulo, ali tinha o Barnabé, tinha o Marcos, tinha muitos outros que estavam nesse trabalho. Foram para Antioquia, foram para Síria, foram para Éfeso, foram para Tessalônica, foram ali para essas igrejas todas da Ásia Menor, andaram ali nesse lado todo de Oriente, Médio Oriente, anunciar a palavra, né? E a palavra vem nos dizer que foi na igreja de Antioquia onde os cristãos começaram a ser chamados de cristão. Ali muita gente se converteu, era um grande aglomerado de homens e mulheres de Deus, fervorosos, unânime em oração, estavam com aquela chama de primeiro amor. Então estava assim uma explosão do reino de Deus na terra, uma explosão, um grande avivamento. Todos aqueles que se convertiam estavam realmente rendidos a Deus, ao ponto que a palavra nos diz que todos que tinham um bem não consideravam mais que aquele bem era só dele, eles traziam esses bens ao pé dos apóstolos para compartilharem com todos, ninguém passava necessidade, estavam todos unânimes na fé, estavam unânimes na partilha do pão, na divisão da riqueza. Então, estava uma bênção, e é isso que Deus quer de nós até hoje, amém? É isso que Deus quer da sua igreja, quer unidade, que nós sejamos unidos na mesma fé, no mesmo espírito, no dividir do pão, no dividir das riquezas, que nós vivamos na justiça de Deus, né? Vivamos unânimes em oração, em busca, em intercessão. Então, o mover do Espírito Santo naquela altura era de forma sobrenatural. Mas nós sabemos que quando Deus também está a mover, Deus está agindo no meio do seu povo, sempre levanta também a parte opositora, né? Que é a parte do inimigo, mesmo dentro da igreja, sempre levanta uns agitadores, levanta uns que, em vez de se alicerçarem na palavra, querem se alicerçar na doutrina. Então, a palavra vem nos dizer que com todo aquele mover do Espírito Santo, aquela entrega dos gentios, os gentios estavam a abrir o seu coração e a receber a palavra, levanta um grupo dos judeus que começam a impor que os gentios sejam circuncidados. Amém?
para dizer que a circuncisão é a lei que Deus deu aos judeus, que todos os judeus, quando nascessem, os filhos, os meninos, né, aos 8 dias de vida, tinham que passar pela circuncisão, que aquele sangue que escorria do corte, né, do corte da pele do prepúcio, esse sangue representava a aliança entre o homem e Deus. Mas depois que Jesus veio e morreu por nós, nós sabemos que o sangue de Jesus é o sangue que está acima de todo o sangue. O sangue de Jesus tem poder para curar, o sangue de Jesus tem poder para libertar, o sangue de Jesus tem poder para fazer tudo novo. Amém? Por isso que ele verteu o seu sangue para remir os nossos pecados. Então, para nós, os gentios, Deus não deixou esse ensinamento, essa lei de circuncisão. Ele diz na sua palavra, numa das cartas de Paulo, que o que nós temos que circuncidar é o nosso coração. O que é isso de circuncidar o coração? É termos o nosso coração totalmente voltado para Deus, amar Ele, adorar Ele, ter Ele no primeiro lugar, tirar do nosso coração tudo que não provém do Senhor, tirar mágoa, rancor, ressentimento, ódio, desejo de vingança, facções, tirar do nosso coração a luxúria, a avareza, a lascívia, né? Tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Cristo, nós temos que tirar. E assim, quando o nosso coração está limpo, todo voltado para Deus, ali o nosso coração está circuncidado. Deus não pede a nós que somos gentios. Quem é gentio? Gentios são todos aqueles que não fazem parte de Israel. Amém? Que não é parte. Então, se nós formos ver, é todo o resto. E só Israel, né, é uma nação que veio ali da aliança, o primeiro povo que Deus escolheu nessa terra, mas depois de Jesus, né, abriu para todos que nele crescem, todos que confessassem que Cristo é realmente o Senhor, é realmente o Salvador. Então, Deus não pede de nós que viemos depois na era da graça, depois que o véu se rasgou, para nós cortarmos o prepúcio dos nossos filhos mais para esse sangue servir de aliança. Não. Deus só quer o nosso coração porque já foi vertido um sangue muito poderoso por nós. Então, nós só temos que crer nele. Amém? Crer e entregar. Só que levantou aquele grupo de judeus que disse, não, se for para nós considerarmos os gentios que estão a converter como parte de nós, como filhos de Deus também, aqueles que podem sentar na mesa conosco, então eles precisam passar por uma circuncisão. E ali houve uma divisão, um grupo apoiava, outro grupo não apoiava, e a igreja ficou dividida. Porque quando Deus deu lei de circuncisão ao seu povo, os meninos aos 8 dias de vida, bebê ainda, né? Quando a pele ainda está muito novinha, claro que é doloroso, mas a cicatrização é muito rápida, né? Mais do que um homem já na idade adulta e ter que circuncidar. Então, os discípulos, os apóstolos não concordaram, então eles convocaram uma grande assembleia, tanto é que os discípulos Paulo, Barnabé, Sila e os outros que estavam ali na Antioquia viajaram para Jerusalém para esse grande concílio, é o primeiro, né? Podemos dizer assim, a maior reunião dos apóstolos, dos discípulos naquela altura, na igreja primitiva. Aquele movimento tão grande dos apóstolos e discípulos, dá-se o nome de igreja primitiva quando começou a primeira igreja, né? Quando começou o grande movimento cristão. Então, reuniram ali para ver, porque isso trouxe uma divisão, o povo gentil que estava a receber Cristo animado, já ficaram ali desmoralizados. Será que agora vamos ter que passar por circuncisão? Se nós não circuncidamos, não vamos ser aceitos ou vistos como filhos de Deus? Então, os discípulos disseram, não, temos que reunir, temos que discutir e resolver isso. Ver o que o Espírito Santo vai confirmar que ele quer que faça, né, na vida dos gentios. Então, diz que Paulo, Silas e Barnabé viajaram até Jerusalém, encontraram ali com Pedro, Tiago, João, os outros discípulos que estavam ali e tiveram uma grande reunião e debateram. No final, o Pedro levantou a decisão final. Disse, não vamos pôr nos gentios um peso maior, um peso que nem nós mesmos estamos a conseguir carregar. Amém?
porque Deus deixou 10 mandamentos para nós. Mas, no passar do tempo, o homem pegou nesses 10 mandamentos, multiplicou em não sei quantos. Tanto é que quando Jesus veio, Jesus teve grande embate com eles. Jesus foi rebatendo tudo que eles foram pondo em cima do povo, porque esses sumos sacerdotes, escribas, fariseus, eles mesmo criaram um monte de lei, um monte de doutrina que eles não cumpriam, mas queriam que o povo cumprisse. Então o povo estava subcarregado. E quando Jesus veio para quê? Para nos aliviar. Jesus não veio para ainda colocar mais peso em cima de nós. Jesus diz na sua palavra: vinde a mim, todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quando nós encontramos Cristo, quando nós entregamos nossa vida a Cristo, é para nós nos aliviar para todo esse fardo do passado, todo peso, toda a carga, toda a dor, todo o sofrimento, ficar para trás. Cristo não quer que nós estejamos com Ele e ainda carregar todo o peso, tudo aquilo que nos sufocava, tudo aquilo que nos angustiava, tudo aquilo que nos desanimava. Não. Então Pedro reconheceu: como é que vamos pôr em cima desse povo um peso que nem nós mesmos estamos a conseguir? Porque a palavra do Senhor diz que nenhum homem conseguiu cumprir a lei. Porque ainda que você cumprisse 9, se você não cumpriu uma, você falhou mesmo. Mas só aquele que era Deus, que veio em forma de homem, conseguiu cumprir tudo. Por quê? Porque ele era o próprio Deus. Nós não temos essa capacidade, nós não temos esse poder. Só quem tem poder de vencer, cumprir toda a lei, é Deus mesmo. Deus deu a lei aos homens, mas de tempo em tempo Deus pedia que o homem, por meio do sumo sacerdote, ia ali matar os animais, derramar sangue de animais para que houvesse remissão dos pecados. Então Deus, com o passar do tempo, viu que isso não estava a resolver, porque era sempre pecar. Qual é o homem que vive sem pecar? Próprio Paulo, um grande homem de Deus que teve ali encontro com Cristo, teve um encontro sobrenatural, era cheio de Espírito Santo. Num dos momentos da vida dele, ele confessou. Ele disse: o pecado que eu não quero fazer, isso eu faço, porque às vezes você mesmo sem querer fala uma palavra, ofende um comportamento e leva-te a pecar, né? Então, mas teve um único que veio, conseguiu cumprir isso tudo. Então, se ele já cumpriu, ele não quer mais que ninguém venha pôr mais peso em cima de nós. Porque aquela lei da circuncisão era para o gentio, ia ser uma carga, ia ser um peso. Não era necessário, porque já havia um sangue que fazia aliança. Por meio do sangue de Jesus, nos fez, nós que somos gentios, sermos aliçados a essa grande videira. A essa grande videira que é Cristo, como ele disse na sua palavra, que ele é a videira verdadeira. O sangue dele nos leva a estar alicerçado com ele, fazer parte dessa videira. Ele disse que hoje, por meio de Cristo, nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Por meio de Cristo, nós agora fazemos parte dessa grande família, que é a família dos filhos de Deus. Podemos ser chamados de filhos de Deus, por meio de Cristo. Amém? Então, o Pedro disse: não vamos pôr mais esse peso. O que os gentios precisam cumprir é não comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Amém? Tomem nota, está no verso 19, a irmã Tuti leu. E também no 26. Não devemos comer alimentos sacrificados a ídolos, não devemos comer sangue, não devemos comer animais sufocados, mortos sufocados, né? Aquele animal que a pessoa torce o pescoço, enforca, faz aquelas coisas horríveis. Esse não. E também não devemos viver na prática da promiscuidade sexual. Amém? O que é promiscuidade sexual? É estar hoje com um, amanhã com outro, ou viver fora do casamento, como Deus quer, ter só um parceiro, estar ali na santidade. Isso é que nós não devemos praticar. Alimentos sacrificados a ídolo também, porque idolatria, Deus não se agrada de idolatria. Você não pode pegar um alimento, consagrar
há um Deus, esse Deus que é Deus com letra minúscula, esses milhares de deuses que as pessoas levantam nessa terra, né? É Deus não sei lá o quê, é Deus sol, é Deus chuva, é Deus aquilo, é Deus santo de que qual lá, santo que qual lá, não. Consagrar depois comer, isso Deus não quer que nós façamos, porque o único que nós temos que consagrar tudo a Ele, consagrar nossa vida, nossos caminhos, nosso alimento, tudo é a Deus. Amém? Deus Pai Todo-Poderoso. Esse sim. Então, os discípulos entenderam que só isso nos bastava. Depois de aceitar Cristo como teu Senhor e Salvador, receber o batismo das águas, então, a única coisa que você tinha que vigiar, se afastar, era não alimentar de alimentos oferecidos a ídolos, quer dizer, consequentemente, não praticar idolatria, não alimentar de sangue, por isso que nós cristãos não devemos comer sangue, esse chouriço de sangue, arroz cabidela, enfim, muita gente ainda come, mas está aqui, igreja. Para além de estar no Antigo Testamento, está aqui no Novo Testamento. Você que tinha alguma dúvida, sei que muitos cristãos ainda comem o chouriço de sangue, comem arroz cabidela, mas está aqui, a Bíblia diz no Atos 15, amém? Não comam sangue, não comam sangue. Então, Deus não quer que nós comemos sangue. Não pratiquem promiscuidade sexual, viver na prática da prostituição, fornicação, isso Deus não quer. E também não comam animais mortos sufocados. Amém? Aquele animal que morreu de morte natural, que você não sabe o que matou, aquele animal que a pessoa torce o pescoço, enforca, enfim. Esse Deus não quer. Simplesmente isso. Amém? Simplesmente isso. Agora, resto de doutrina, resto de coisa, isso não nos serve de nada. Isso é só peso. Nós sabemos que, infelizmente, hoje também em muitas das igrejas têm criado as suas regras, as suas doutrinas. Quer dizer, esses 10 mandamentos que Deus deu, o povo não acha suficiente. Né? Nós nem estamos a conseguir cumprir os 10 mandamentos, mas ainda os líderes das igrejas ainda criam um monte de regra para o povo. Não pode pôr isso, não pode pôr aquilo, não pode, enfim, coisas que não vai nos levar à salvação. O que é importante para Cristo é como está nosso coração. Amém? O teu coração está voltado para Ele. Agora, se você desprezou o cabelo, trançou postiço, pôs brinco, tirou brinco, pôs saia até pé, claro, nós não podemos mostrar o nosso corpo, né? Mas desde que você põe uma roupa que não está a envergonhar, né? Uma roupa que te tapa todo, Deus não quer ver se isso foi até pé, parou no joelho, enfim, se pôs saia, se pôs calça, gente, isso tudo são coisas que o homem criou. São coisas que o homem criou. Isso não interfere em nada com a tua salvação. Amém? Não interfere, ainda que você ponha uma batina até lá aos pés. Ainda que você não ponha nenhum ornamento, não ponha cordão, não ponha brinco, não desfiza cabelo. Mas se no teu coração tem ódio, tem mágoa, tem rancor, tem sentimento, tem cobiça, tem inveja, tem maldade, na mesma você vai chegar aquele grande dia, Deus vai dizer, eu não te conheço, afasta-te daqui, né? Como a palavra vai nos dizer claramente lá no final, muitos virão, Senhor, Senhor, Senhor. Jesus vai virar, vai dizer, eu não vos conheço. Não. Por teu nome expulsei demônio, por teu nome fiz isso. Não. Aparta-te de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. Amém? Então, promiscuidade sexual não pode fazer parte da vida do Filho de Deus. Idolatria não pode fazer parte da vida do Filho de Deus. Amém? Ódios, contenda, vingança, dissensões não pode fazer parte da vida do Filho de Deus. Amém? Então os discípulos disseram, só isso, não precisa, não ponha mais carga em cima deles. Eles reconheceram que nem eles mesmos estão a conseguir. A palavra do Senhor diz, ide a todo mundo, anunciar o evangelho, aquele que crê e for batizado será salvo. As igrejas colocam um monte de regra, para batizar, precisa disso, precisa passar por um curso, precisa mais aquilo outro, mas a palavra vem nos dizer que só basta você crer. Se você crê, você pode ser batizado. Aliás, segundo passo depois de crer é batizar.
Mas nós vimos que a igreja, a pessoa passa anos, meses dentro da igreja a lutar para um batismo. Quando é uma coisa bem instantânea que Deus disse, depois que você creu, desce as águas, né? Mas o homem cria tanto peso, tanta coisa em cima do outro, que só Jesus mesmo, isso faz o quê? Atrapalha a fé. Atrapalha a fé do outro, porque aquele que está vindo para Jesus ainda está bebezinho, não está alicerçado ainda na palavra, está a conhecer, está a ser alimentado com papinha, com leitinho ainda. E se você vai pôr muito jugo pesado na vida dele, o que ele vai fazer? Ele vai desanimar. A palavra vem nos dizer aqui que a igreja já começou assim, aquele povo gentil que estava bem avivado, animado, já ficaram desmoralizados. A palavra vem nos dizer, o Pedro falou, não sei se a irmã Tuti pode repetir aí esse verso onde o Pedro escreveu a carta, onde ele disse, irmãos, sei que vossa fé estava assim, mas alguns tentaram. Será que a irmã pode encontrar esse verso? Repetirmos. É já ali embaixo, eu creio 25, 24, 25. Alô, irmã Tuti? Abriu o microfone dela. Oh, aleluia. Amém. Estou à procura. Vê ali a 24, creio eu. E por intermédio... perdão. E por intermédio deles escreveram o seguinte aos apóstolos. Sim, ali mesmo. E os anciãos, e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Será que é essa parte, esse versículo? É ali mesmo, ali mesmo. Uhum. É ali mesmo, Matuti. Porquanto vimos que alguns que saíram dentre nós, vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma. Amém. Não lhes tendo nós dado mandamento. É isso, né? Uhum. Amém. Pode parar aqui e marca ali, vais continuar, mas eu já peço para você ler mais um bocadinho. Sim, amém. Amém. Pode repetir, repete de novo, irmã. Para repetir? Amém. Sim. E por intermédio deles escreveram o seguinte, isso é o 23. Amém. Os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma. Não Amém. lhes tem de nós dado mandamento. Amém. Continua? Amém. Amém. Pode parar. Amém. Então, igreja, viu o que a palavra está a dizer? Isso é os discípulos a escreverem, o Paulo, o Tiago e o João. Soubemos que alguns que saíram ali do meio de nós levantaram para vos perturbar, perturbaram a vossa alma. Sim, porque quando você está ali na presença de Deus, a buscar com toda a entrega, quando começa a vir, né? Outras doutrinas, outro ensinamento, muita regra, muito peso, o povo faz o quê? O povo desanima, o povo fica abatido, né? Há muita gente até que não aguenta, sai da igreja, né? Então, o nosso objetivo, porque quando alguém já está bem alicerçado na fé, se uma igreja tem alguma regra, alguma coisa que ela não concorda, o que ela faz? Ela sai e procura outra, né? Mas os bebezinhos, quem está a dar os primeiros passos na fé, faz o quê? Sai da igreja, vai sentar em casa. Para de buscar Cristo. Hoje nós podemos ver, há muita gente que diz, eu sou cristã, mas não vou à igreja. Eu fico em casa, eu congrego em casa, eu fico em casa mesmo, não vou à igreja nenhuma. Por quê? Por causa das decepções que sofreram dentro da igreja. Mas nós não devemos fazer com que quem já está na igreja, quem já aceitou Cristo, já conheceu, venha sair. Amém? Quando a pessoa não tem discernimento espiritual, ela decepciona com um lugar, ela vai sentar em casa.
Mas Cristo não tem nada a ver com isso. Ainda que o homem te decepcionou, o homem te feriu, o homem te magoou, você não pode abandonar o Cristo. A igreja, né, aquele grupo, os irmãos, são filhos de Deus, mas também são falhos. Então, você não deve abandonar Deus por nada, nem por ninguém. Se você viu que ali nesse lugar não está bom para ti, você não se sente bem, as regras, as coisas que estão a decorrer ali naquela comunidade, nem vou falar igreja, porque igreja somos nós, amém? Nós é que formamos a igreja, naquela comunidade cristã, então você sai e procura outra. Há muitas por aí, muita. Cada dia o que tem mais levantado é igreja, é ministério. Então você procura outra, não abandona Cristo por nada. Porque o Cristo não tem nada a ver com falha do homem. Cristo é perfeito, ele veio, ele não cometeu nenhum pecado, mas o homem é falho. Então você não deve afastar de Cristo por causa daquele pastor, aquela missionária, aquele obreiro, não. Se você fizer isso, você está a comprometer a tua salvação. Mas o nosso objetivo também, como filhos de Deus, é que todos estejam em comunhão. Congregar é importante. Deus disse que é bom que os irmãos vivam em comunhão. Amém? Então, esse ensinamento, essa lei que estava levantada para os gentios, os desanimou, os abateu, eles ficaram ali, meu Deus. Então, Pedro, juntamente com Tiago, João, outros discípulos, escreveram uma carta depois dessa reunião para consolá-los, para dizê-los que eles não precisavam preocupar com circuncisão, que eles só precisavam cumprir essas pequenas regras ali. Que a irmã Tuti vai ler mais uma vez, amém? Pode continuar a leitura, irmã Tuti. Amém. Glória a Deus. Diz assim: pareceu-nos bem reunidos concordemente eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Amém? Amém. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargos algum, senão estas coisas necessárias. Amém. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue e da carne sufocada e da fornicação. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes. Amém. Bem vos vá. Aleluia. Até aqui. Amém, igreja? Então é só isso. Amém. Essas regras, essas leis aí é para nós, amém? Todos que não fazem parte de Israel são considerados gentios. Então a regra para o gentio é essa aqui. Não a idolatria, não comer alimentos oferecidos ao ídolo, não comer animais sufocados, né, que é morto por meio de sufocamento, não comer sangue, você que tinha dúvida se ainda continuava a comer arroz de cabidela ou chouriço de sangue, essa é para ti, né? Não promiscuidade sexual, amém? Aleluia. Então, igreja, é isso. Não precisa de mais carga, não temos mais carga. Nosso coração totalmente entregue a Deus, aberto para Ele, receber Ele, confessar Ele. E, acima de tudo, irmãos, leiam a palavra de Deus. Quando alguém vem te impor alguma coisa, colocar uma regra, vai ler a palavra, vai pesquisar. Hoje em dia com Google é fácil. Vai só põe aquilo e põe qual parte da Bíblia que diz isso. Se você encontrar que está ali na Bíblia, amém, siga. Se não está na Bíblia,
não siga, porque nossa vida tem que estar totalmente alicerçada na Bíblia. A Bíblia é o próprio Deus a falar conosco. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela que é o nosso manual de instrução, não é regras que homens criam para o seu próprio proveito. E se nós formos ver, a maioria das pessoas que criam as regras, elas mesmas não cumprem. Querem ver os outros a cumprirem, mas não querem cumprir. É o que Deus chamou de hipócritas, hipocrisia. É quando você vem pôr um fardo em cima do outro que você próprio não consegue carregar. Amém? Então, até aqui a palavra do Senhor. Hoje foi essa palavra que Deus colocou no meu coração para estar partilhar com vocês. Louvado seja Deus pela vossa vida. Vão agora, depois de eu terminar essa live, a irmã Tuti vai entrar no seu Facebook Coração. Você que ainda não tem acompanhado as orações aí da nossa amada, vá, irmã Tuti, o seu Facebook. Aleluia. Glória a Deus. Amém, é verdade. Aí para ir no Facebook contigo. Tuti Fernandes Ilunga no Facebook. Amém. YouTube, Advânia Fernandes Ilunga. Amém. Louvado seja Deus. Realmente tenho feito ali como diz, né, o trabalho de oração. É mesmo um trabalho. É mesmo um trabalho de oração. Porque a gente fica lá a pelejar, depois da peleja a gente sente mesmo cansado no corpo, porque é algo real mesmo, amém? Então apareça, vem orar, vem aguerrear conosco, estamos aqui juntos para somar, amém? Para mais vidas serem libertas, serem salvas para o reino de Deus, amém? Glória a Deus, obrigada. Pode orar para nós encerrarmos. Amém, glória a Deus. Palavra muito forte, muito abençoada. Aleluia. Eu que gostava muito do chouriço do porco, meu Deus, eu já fui cortada. Sangue, né? Sangue. Pois é, é verdade. Sangue. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esta oportunidade, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, papai, por tudo que foi feito aqui nesta tarde, papai, pela tua santa palavra ministrada, papai, com o poder do alto. Meu Deus, muito obrigado pela tua filha Laurentina, papai, que tem aqui colocado sua disposição, papai, para partilhar a palavra, para que possa chegar em mais vidas, papai, mais vidas serem libertas. Muito obrigado por cada um irmão, papai, que disponibilizou nesta tarde, pai, a estar aqui conosco nessa live de pregação. Muito obrigado, meu Deus, por cada vida que ainda vai assistir. Muito obrigado, meu Deus, por cada vida que recebeu essa palavra e que creu, aleluia, que Deus assim libertou, Deus assim transformou. Muito obrigado pelas vidas que o Senhor ainda vai trabalhar através dessa mesma palavra, porque nós cremos, papai, que essa palavra, ela sair como uma espada, e ela vai entrar nos corações, e ela vai cortar, e ela vai assim modificar em nome do Senhor Jesus e trazer vidas para o teu reino. É o que a irmã Laurentina está aqui, papai, se dispondo, papai, ao seu serviço, papai. Continua em nome de Jesus, papai, trazendo vidas, papai, para o teu reino através dessas pregações abençoadas que o Senhor mesmo tem colocado no coração dela, que tem usado até para pessoas que já estão na palavra e pessoas que ainda não estão, pessoas que estão a começar agora, pessoas que talvez dizem, não tem mais uma saída, não tem mais jeito para mim, mas a palavra do Senhor tem alcançado os corações delas. Muito obrigado, Senhor, continua a trabalhar, continua a mover as águas em favor da irmã Laurentina, meu Deus, continua, papai, eu creio que vidas vão vir aqui, vão testemunhar através, aleluia, dessas lives de oração, vai testemunhar em nome do Senhor Jesus que vidas foram transformadas, foram libertas através desse canal, Pai. Eu creio, assim eu oro em nome do Senhor Jesus com a certeza, papai, porque o Senhor é bom, o Senhor é grande, o Senhor é tudo para nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, até sábado no nosso programa de testemunho ou de Mulheres da Bíblia. Partilhem e bora para o Facebook orar com a irmã Tuti. Amém? Tchau, gente. Shalom, Adonai. Shalom.
Até sábado!